Bom, pessoal, vamos começar agora os flashes políticos dessa semana. Meu nome é Samuel Soares, sou cientista político, e vamos começar com o primeiro ponto mais fundamental dessa semana, que agitou a política nacional e principalmente o bolso da população brasileira. A renúncia do presidente da Petrobras, que aconteceu na segunda-feira. Logo depois houve a nomeação do presidente interino, Fernando Borges, e algumas perguntas foram levantadas, principalmente pela mídia, em relação a qual que vai ser a mudança no curto prazo, o que a gente deve esperar, quais foram as motivações. Bom, está bem claro para todo mundo que o preço dos combustíveis está subindo muito, está subindo em todos os países, por conta principalmente da alta do preço do barril de petróleo, que é cotado em dólar, mas principalmente em relação a uma alta do combustível no Brasil e ao mesmo tempo que o barril de petróleo caía lá fora. Alguns motivos podem explicar isso daí. Basicamente, essa diretoria, esse conselho administrativo da Petrobras, que está tomando conta dos preços, já está de aviso prévio. Eles têm menos de 60 dias para reorganizar, colocar uma outra formação de conselheiros. E talvez alguns analistas veem essa mudança de preços como uma represália política. Afinal, se a gente está saindo, a gente tem que responder à mesma altura. E é óbvio que se sabe, dentro do conselho da Petrobras, que os preços, a sensibilidade aos preços está muito alta. Principalmente o eleitorado que está precisando consumir, que está precisando investir numa empresa, por exemplo, sente no bolso na hora de investir em logística, por exemplo. É de se esperar um aumento aí de 30% na cadeia logística do Brasil. O segundo ponto advém do primeiro ponto, que é a busca de soluções para esse problema fundamental dos combustíveis. O Lira se reuniu junto com líderes do Congresso na terça-feira em busca de respostas, em busca de alternativas, digamos assim. Algumas delas discutidas podem funcionar a curto prazo, mas tem alguns empecilhos, principalmente em relação aos investidores de Petrobras e em relação principalmente às eleições de 2022. Bom, vamos lá, vamos levantar aqui 4 opções que o governo tem para poder remediar, digamos assim, os preços e a elevação do preço do combustível. O primeiro deles é a criação de uma CPI. O Bolsonaro levantou essa bola aí no começo da semana e já tinha um interesse prévio dessa CPI para investigar os preços, o que está acontecendo, se o Conselho está agindo de maneira adequada, se o Conselho está levantando os preços quando realmente é necessário que eles sejam levantados. O aumento em si, se ele está adequado. O segundo ponto, possibilidade de taxar exportação. É algo que não é corriqueiro no Brasil, já que a gente exporta, a gente levanta um dinheiro significativo na nossa balança comercial com a venda de petróleo. Basicamente a ideia é segurar o petróleo aqui no Brasil e não exportá-lo. O terceiro ponto é a criação de subsídios, ou seja, eu faço ali um voucher para um caminhoneiro, para um motorista de aplicativo, para que ele consiga abater o valor que ele coloca de combustível e isso reduz ali o problema e aumenta a margem desse trabalhador. O quarto ponto, levantado pelo presidente do Congresso, o Arthur Lira, é a criação de um fundo de estabilização. Como que esse fundo funcionaria? Basicamente, ele abateria o aumento dos combustíveis, o governo ia tirar o dinheiro da União para abater esses preços. Então, por exemplo, se a gasolina iria aumentar de 7 para 8, o governo vai arcar com o custo desse aumento. Ele não vai ser repassado para a população. Terceiro ponto mais fundamental da semana é Auxílio Brasil, auxílio que substituiu aí o Bolsa Família e o rompimento no teto de gastos. Bom, o núcleo central da campanha do Bolsonaro já percebeu que um problema fundamental para a reeleição do presidente é o aumento do preço e a diminuição do poder de compra da população. Atualmente, o Auxílio Brasil, que passou de R$ 190 em média para R$ 400,
existe ali uma possibilidade de aumento por parte dessa equipe. Já está sendo trabalhado esse aumento para R$600. Lembra-se o antigo valor do auxílio emergencial? Lá no começo, é o mesmo valor repassado, tá? O empecilho para a aprovação, né, desse pacote aumentado está numa lei eleitoral. O governo em questão não pode dar benefícios ou aumentar benefícios, a não ser que seja declarado o estado de emergência ou o estado de calamidade. O problema é que o estado de calamidade ele rompe com o teto de gastos. Isso traria aí um problema fiscal para o Brasil para 2023, 2024, para ser empurrado para a nova gestão. Esse é um problema fundamental que o governo está lidando agora. A gente pode dizer que ali está numa sinuca de bico, né? Se aumentar, a população fica feliz, porém lá na frente vai ter que ser cobrado um preço por conta desse aumento e principalmente um preço jurídico, né? Por conta da lei eleitoral, se é algo bem sério, alguma coisa que não pode ser rompida de fato. Quarto ponto dessa semana, na verdade aconteceu na semana passada, mas vem reverberando ainda essa semana, o aumento na taxa de juros americana, tá? O aumento ele foi substancial, nunca havia tido um aumento assim, né, tão grande, nessa dimensão, nessa escala, desde 1994, 28 anos atrás, tá? A questão aí é o aumento dos preços também nos Estados Unidos. Quando a pessoa acha que o preço está aumentando só no Brasil, que o poder de compra está caindo só no Brasil, não. É um problema realmente global, tá? Referente à demanda, referente à oferta mundial. A inflação americana em março, a medição bateu mais de 8%. O americano médio está tomando crédito, está usando mais crédito e está guardando menos dinheiro, ou seja, as reservas de dinheiro estão diminuindo, a poupança do americano diminuiu bastante, né? E em relação à Bolsa de Valores americana, que realmente movimenta muito dinheiro, houve uma perda aí desde o último topo, né, de 9 trilhões de dólares nessa última queda da economia americana. Para você ter uma noção mais ou menos do que é esse valor, imagine que em 2008, na grande crise de 2008, o valor perdido ali pelas empresas foi de 8 trilhões. Então, a gente teve aí uma perda ainda maior do que da grande crise de 2008. O risco de se aumentar abruptamente os juros americanos é de desencadear um processo de recessão, que significa basicamente o seguinte: a economia encolhe ao invés de crescer. Se eu aumento os juros, eu enxugo o dinheiro que está circulando. Se eu enxugo o dinheiro que está circulando, é menos investimento, menos renda e menos emprego. Acontece que o Brasil, como parceiro comercial dos Estados Unidos, tende a sentir esse problema econômico, já que a gente depende das exportações e também de importação de produtos de valor agregado dos Estados Unidos. Compartilha para o seu amigo, compartilha para o seu familiar, mostra para ele que existe uma informação que ele precisa acessar e que ele pode acessar de maneira gratuita. Segue a gente do Jornal Mais Bragança. Vou pedir para você também colocar sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Tudo bem? Obrigado!